começando mais um Prosa CDL, o nosso espaço para falar sobre empreendedorismo, carreira, negócios, curiosidades e, acima de tudo, trocar experiências sobre o mundo dos negócios e entregar para você dicas valiosas dadas por quem já conhece ou já percorreu o caminho das pedras de empreender. Esse podcast é uma iniciativa da CDL Uberaba, a Casa de Soluções para você, lojista. Eu sou Fabiana Cunha, jornalista apaixonada por comunicação e um bom bate-papo, viu? E olha, hoje a minha prosa é sobre negócios. Aposto que você aí tá louco de vontade de saber algumas curiosidades, algumas dicas importantíssimas para você que quer abrir o seu próprio negócio. E nós vamos falar também de pequenas empresas, vamos falar de diversificação de negócios, virtualização desse negócio, afinal de contas, nós estamos na geração do e-commerce e tudo mais, e do comércio como um todo. E quem vai conversar com a gente sobre isso e vários outros assuntos é alguém que entende bem, viu, sobre criação e gestão de pequenos negócios. Estou falando sobre William Brito. Ele é administrador, bacharel em Direito, especialista em gestão de pequenos negócios. Então, vou fazer uma pausa aqui. Já pega papel e caneta aí, porque vai ter muita dica boa aqui para você anotar, para aplicar no seu negócio. Ele também é especialista em cooperativismo, gestão de pessoas e lideranças e atualmente é gerente regional do Sebrae Triângulo Mineiro. Viu só como ele vai poder te ajudar em muita coisa aí? William, seja muito bem-vindo ao Prosa CDL, é uma honra ter você aqui e hoje a gente vai falar de negócios, viu? Ei, Fabiana, muito obrigado. Eu estou muito à vontade, muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Trocar uma ideia com a galera da CDL, para a gente poder trazer a nossa experiência. Muito obrigado. Opa, com certeza. Aqui o nosso objetivo é compartilhar conhecimentos, explicar para as pessoas, ajudar as pessoas aí para diminuir um pouquinho aí as agruras de ganhar o dinheirinho, crescer com o próprio negócio, empreender e muito mais. Bom, eu vou dizer uma frase que eu sempre quis dizer. Vamos aos negócios? Bora lá, ué. Ó, bate-papo descontraído, a gente vai bater um papo. Já tem algumas informações aqui sobre a sua vida pessoal e tudo mais. Tem alguns perrengues. A gente adora um perrengue, tá? Já vou avisando que eu já li aqui na sua entrevista prévia com o nosso querido assessor de imprensa da CDL Uberaba, Lúcio Castellano, que já bateu um pré-papo com você pra gente poder estar aqui hoje. Então, a minha primeira pergunta é, como gerente regional do Sebrae, você tem bastante contato com a realidade do nosso comércio, não só de Uberaba, como da região também. Como que você observa a movimentação dos negócios atualmente na nossa região? Bom, então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? O Triângulo, no estado de Minas Gerais, é, sem dúvida, uma das regiões mais ricas, com maior potencial de atividades econômicas e também muito diversificado, né? Desde o agronegócio, a agroindústria, a indústria, a prestação de serviços, nós temos aqui na região, felizmente, né? Tem de tudo, tem boas universidades, tem terra boa, tem genética bovina, tem bioeconomia, ciências humanas, enfim, tem pessoas treinadas, temos escolas técnicas e uma região muito diversa também, né? O Pontal Mineiro, dividindo ali já com Goiás e uma parte de baixo sul com São Paulo, tem algumas características muito peculiares, né, voltadas para a produção do agronegócio, principalmente com foco em frutas. A questão do turismo também ela avança bastante nessas cidades que estão à beira dos rios, do Rio Grande, na parte sul do Triângulo, e também do Rio Paranaíba, na parte do Triângulo Norte. Então, ou seja, o Triângulo é uma região de muita potencialidade. É uma potência, né? Aqui até geoconservação, nós temos até as características de geoconservação, né? Os dinossauros de Uberaba. Isso é porque essa região tem características especiais e diferenciadas. E o comércio, de uma forma assim geral, é a atividade econômica que mais emprega no país e aqui não é diferente. Mas um comércio sempre vai muito bem quando comércio e prestação de serviços, comércio e prestação de serviços, certamente. Essas duas atividades andam muito coladinhas, mas as atividades econômicas principais
de uma região, elas alavancam cada vez mais o comércio e o serviço. Então, ou seja, comércio e serviço vai bem, é porque outras atividades econômicas também estão muito bem na região. Isso eu posso dizer com propriedade. Você diria que é um reflexo? Por exemplo, é um espelho? É uma consequência. Reflete, É uma consequência, né? A atividade comercial não é a primeira a chegar numa região. Apesar de que, se eu for contar um pouco de história, as cruzadas, a formação do nosso território, o sertão da farinha podre, quando os primeiros habitantes por aqui passaram, os tropeiros, os bandeirantes, as cidades começaram a se instalar exatamente pelas questões comerciais, de troca, de escambo. Vamos ficar por aqui, e aí começou ali um pequeno comércio, então sempre começando por aí. Mas a água é boa, vamos ficar por aqui. Exatamente. Mas o que está por trás disso exatamente são as características da região e as atividades econômicas prioritárias. E o Triângulo se desenvolveu muito com base nessas características que tem de uso intensivo de solo, água, mão de obra qualificada e aí, consequentemente, outras atividades comerciais e serviços, elas foram se intensificando, foram se diversificando. Então, aqui na nossa região é muito difícil faltar algum serviço, né? Com raríssimas exceções, inclusive várias pessoas da saúde, da educação, têm no Triângulo o caminho, o destino para que seus filhos estudem e vão ter as suas profissões. Então, uma região notadamente diferenciada no estado. Essa questão de mão de obra qualificada, a gente vai voltar nesse assunto um pouquinho, porque eu já tive outros convidados aqui e automaticamente a gente sempre fala de comércio, negócios, prestação de serviço e tudo mais. Então, vira e mexe é uma pauta recorrente. Então, a gente vai voltar nesse assunto. Muitos falam, a gente ouve direto aí falar que muitos empreender para os fortes, empreender para os corajosos, empreender é coisa de herói, a gente sempre ouve essas frases, né? Afinal de contas, o que significa, William, empreender no nosso país e, na sua opinião, o que o indivíduo precisa? Eu sei que é muito complexa e capciosa essa pergunta para ter sucesso no negócio. Muito Vamos boa, lá. Fabiana. E hoje eu vou aqui desmistificar essa questão do empreendedorismo. Porque assim que eu gosto. Muitas pessoas, e talvez os brasileiros, veem no empreendedorismo uma consequência da abertura de algum negócio. E empreender não é sinônimo de ter empresa. Então, a primeira informação que eu trago assim, que é para diferenciar mesmo. Porque assim, uma dona de casa, para organizar a sua rotina, ela precisa ser empreendedora naquilo que faz. Um bom advogado, uma boa cozinheira, um bom alfaiate. E não necessariamente isso é sinônimo de um CNPJ no final da linha, de ter um negócio, de ter emprego, de ter empregado. Existe o intraempreendedorismo, que é a pessoa que não é o proprietário do negócio, mas é empreendedor para dentro da empresa. Então, é um funcionário, um colaborador que desenvolve as atividades com esmero, com eficácia, com eficiência. Então, assim, o empreendedorismo, ele pegou essa chancela de negócios, mas na essência da palavra, empreender para a vida, ser um bom cidadão, ser um bom pai, ser uma boa mãe de família, ser um bom filho. Empreender é sinônimo de resultado, é sinônimo de cidadania, é sinônimo de que as coisas vão dar certo. E, assim, para empreender focado em negócios, e aí vamos falar um pouco aí das atividades, né, econômicas, comerciais, aí é uma atividade árdua, porque algumas características, elas são observadas. A pessoa nasce empreendedora. É essa pergunta que eu ia te fazer agora. A pessoa tem alguns nascem com muitas características que levam a desenvolver as características empreendedoras. Mas algumas podem ser formadas. Né? O Sebrae desenvolve um seminário que é uma chancela que o Sebrae tem no país através da ONU, que é o Empretec. Então, convido aqui a todos os nossos ouvintes aí que estão nos vendo, procure o Empretec no Sebrae. O Empretec é um seminário hoje de mergulho, assim, é uma imersão absoluta no universo de empreender, né? 6 dias absolutamente internados ali numa experiência, e trabalhamos com 30 características empreendedoras, né? Eu poderia citar algumas, né? O empreendedor é aquele 30? Que nós trabalhamos com 30 características. Uau! Existem outros desdobramentos de algumas,
Mas eu vou falar de umas 2 ou 3 que possam ser mais relevantes, né? Ou mais destacadas, ou mais conhecidas. Que né? as pessoas já podem até em casa começar a analisar se tem ou não. Seria bem bacana a gente saber Exatamente, isso. olha só, uma pessoa empreendedora, ela tem uma boa rede de contatos. Network na famoso veia. network. Não é só conhecer, não é só ter milhares ou milhões de seguidores na rede social, é ter esse contato, ter essa facilidade, ter abertura para, no momento dele precisar abrir uma nova porta, ter um diálogo com alguém, seja da esfera pública, seja numa outra situação que precisa ser resolvido alguma pendência, essa pessoa, se ele não conhece quem sabe, ele conhece alguém que conhece quem sabe. Então, é uma característica fortíssima, assim, do empreendedor. Uma outra característica, e aí pode ser desenvolvida, é a comunicação. Sim, habilidade. Se você não se aproxima, não aborda, não conversa, não expõe as suas ideias, as oportunidades elas não aparecem. Então, são características intrínsecas, né, do cidadão, do empreendedor, que podem ser desenvolvidas. Eu falo muito isso, William. Eu tenho alguns treinamentos personais de oratória, porque sou jornalista, né? Sim. E eu falo muito isso. A habilidade de você estar num local e conseguir se comunicar usando o mesmo código, usando o mesmo símbolo, signo ali, abre completamente as portas, porque você passa a ser lembrado em determinadas situações. E eu tenho um colega meu que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o networking não é quantas pessoas você conhece, mas sim quantas pessoas conhecem você. Tem até a lembrança, né? Tem até um ditado do Zina que eu gosto muito. Você pode até não ir numa festa. Mas o importante, às vezes, é não ser lembrado, é o pior. Você pode até não ir, mas quando você não for e ninguém notar a sua ausência, então é um risco muito grande de você estar presente em alguns lugares e ninguém notar a sua ausência, a sua presença. Espaço incógnito ali, né? Então, outra situação assim que eu acho de extrema relevância é o empreendedor, ele tem uma busca não pela perfeição, mas pela conclusão, pela persistência, para que uma coisa comece e termine. Então, ideias de negócio, o brasileiro ele é uma pessoa criativa e quer um dia ter o seu próprio negócio. Mas ele leva isso para a mesa do boteco, ele fala com os amigos, ele fala para o pai, ele fala para o irmão, eu vou abrir um negócio, vou fazer isso, e depois não faz nada, em muitos casos. Então, a persistência é um outro ponto muito relevante como característica empreendedora. E a busca da qualidade, porque também hoje ninguém merece, e não faz sentido produzir algum produto ou serviço que não seja aceito com altíssimo nível de qualidade. Não dá mais, né? Hoje você fica num... O consumidor está exigentíssimo hoje em dia. Você fica num hotel, você já sai dali detonando ou avaliando bem. Então, assim, é automático e para o mundo inteiro. Então, a exigência pela qualidade é uma característica empreendedora. E, por fim, falar mais uma, para a gente até seguir com o assunto aqui. Bora lá. Cálculo do risco. O empreendedor não é um cidadão pródigo, que gasta além do que ganha, que imagina situações mirabolantes. Ele está sempre avaliando o risco. Respaldado. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Né? E mesmo ele, às vezes, não confiando na opinião de especialistas, que é outra característica, que é a autonomia, porque ele busca uma informação com uma pessoa, com outra, e depois ele forma a própria opinião, a partir do conhecimento que ele entendeu ser relevante para ele na outra pessoa, né? Então tem muitas pessoas que colam e copiam, quer ser igual, quer fazer igual, e não, o empreendedor tem característica de autonomia e ele calcula riscos. Então nem sempre o que o contador falou ele vai obedecer à risca, nem sempre o que o advogado está dizendo é o que ele está pensando. Nem sempre o que o concorrente faz é o que é o ideal para você. Muito menos, ele quer ir além sempre do concorrente. Então, aí são algumas características trabalhadas lá no Empretec. O Sebrae tem até outros programas mais curtos, mas recomendaria esse para quem quer abrir um negócio, ou mesmo quem já tem uma atividade ou tem um projeto de atividade, não pode deixar de fazer o Empretec, que é o nosso produto mais reconhecido. E é um produto que muitas lideranças brasileiras do mundo inteiro, porque o Empretec no Brasil tem a chancela do Sebrae, mas ele é executado em outros países também. Então, eu diria isso, né?
muitas características, algumas delas são natas. Né? Essa questão da comunicação, tem gente que nasce com o dom da fala, com o dom da aproximação, não tem nenhuma timidez, mas tem gente que tem empreendedor altamente tímido. Mas ele calcula riscos, ele tem contatos, ele tem uma rede ampliada, ele tem autonomia. Então são aí pontos que devem ser trabalhados. E o Empretec, inclusive, avalia e aponta para o participante onde ele precisa desenvolver um pouco mais. Uma análise SWOT Uma pessoal. análise SWOT pessoal. Ele pode avaliar onde que ele precisa melhorar o desempenho, até pelo fato das dinâmicas que acontecem ao longo dos 6 dias. Isso é claramente perceptível, até porque temos ali 3 especialistas dentro de sala, e além das atividades que são atividades que vão a campo e promovem. Esses 7 dias é um intenso mergulho no desenvolvimento dessas habilidades. Vale lembrar que você está falando do Empretec, gente. O Empretec não é um curso onde você fica sentado na cadeira ouvindo as pessoas falarem. Você é colocado à prova, você é colocado em desafios, é extremamente dinâmico, traz a realidade de fato. Então, quem empreende aí ou quem tem vontade de expandir, vamos colocar assim, né? Abrir a mente, Empretec na veia. Uberaba está com o Empretec marcado para novembro. Anotou? Então dá tempo aí de fazer inscrição. Tem uma entrevista prévia, não é nada que segrega ninguém, é só para entender o melhor momento da pessoa, porque às vezes ele está num momento de alguma tensão ou alguma situação familiar que não vai ser favorável fazer naquele momento. Então, quem uma entrevista. Interesse, acessa. Buscar o site do Sebrae, ou aqui, o Sebrae aqui em Uberaba, lá na Avenida Odilon Fernandes, 684, procurar, ou no 38. Agora eu me dei um branco aqui, nós vamos pegar o telefone do Sebrae. É 1800, olha que coisa boa que é o mercado, que é o digital. Ele não lembrou, mas tá aí, ó, embaixo para você anotar. 1800. 3318. Dá um Google. Tá vendo? 3318-1800. Liga lá que... Prontinho. Não gravou? Dá um Google. Fácil de achar. Agora, nós falamos das vantagens do empreendedor, das características, algumas características. Isso. Agora, quais são as vantagens de empreender? Porque a gente olhou do ponto de vista do ser humano. Agora a gente está olhando do ponto de vista do negócio. Qual que é a vantagem de empreender, sendo que dá tanto trabalho, assim? De fato dá trabalho. E empreender para negócios tem que gostar. Tem que querer. Eu acho que o cidadão brasileiro, quem quer ter um negócio, ele na essência está buscando mais autonomia. Resolver as questões que ele quer fazer, decidir o seu futuro, decidir os horários que ele quer fazer, ele quer coordenar um grupo de trabalho, ele quer desenvolver alguma atividade e principalmente... se desafiar também, né? Se desafiar, mas tem algo ainda que é mais importante na vida empresarial, e acho que é o porquê quando alguém empreende. É gerar uma solução para alguma dor existente. Porque nenhuma empresa existe senão para resolver uma dor ou um problema, né? Exatamente. E essa história da dor, né, a gente usa isso como... A dor é ruim, a palavra é negativa, mas assim, todo negócio promissor, todo novo negócio, e os unicórnios que nasceram aí através das startups, todos eles nasceram a partir da identificação de um problema da sociedade não resolvido ou mal resolvido, ou uma entrega de má qualidade. Então, os empreendedores, eles buscam, além dessa autonomia, resolver alguma situação que está posta na sociedade e que ele tenha aquela vontade de resolver. Então, a vantagem de empreender traz isso, traz satisfação e, em muitos casos, traz sabor de vitória, traz dividendos econômicos, financeiros. Mas é o resultado, né? É o resultado. Mas nem todo empreendedor é um empreendedor de sucesso. Então, a gente conta as histórias boas, mas a gente teria assim, um universo de histórias mal contadas, que ficaram pelo caminho e que deixaram, de fato, algumas vidas até arrasadas. Esse ponto de quem ficou no caminho é a minha próxima dúvida. Já ganchamos aqui a próxima. Bora. Em média, 70% dos brasileiros, e eu acho que é muito maior esse número, sonham em abrir o próprio negócio. Mas, segundo o próprio site do Sebrae, está lá disponível nas informações,
24% em média dos novos negócios baixam as portas nos primeiros 2 anos. E quando a gente dobra esse espaço de tempo para 4, isso aumenta para 50%, William. Por que tantas empresas fecham as portas? Olha só, eu te Que diria... É dolorido isso. Esse número é entristecedor. Porque a sensação que tem não é só uma empresa que está fechando. É um sonho, muitas vezes, que está ali sendo posto de lado. Aí entra a questão do ser humano em si, o psicológico, o emocional, que é a decepção consigo. É uma série de coisas envolvidas. Então, é o convertido em números, mas é uma coisa triste isso. O Sebrae monitora isso passo a passo no país. Inclusive, nós somos signatários também de uma pesquisa internacional, que é a pesquisa GEM, que avalia o empreendedorismo no mundo. Então, no Brasil, a pesquisa GEM é feita através do Sebrae. Ela nos apresenta algumas variáveis que podem buscar a resposta dessas situações. Eu diria a você, Fabiana, que ainda hoje mesmo o cidadão com uma empresa aberta, com o título de empreendedor, de empresário, nós temos ainda um número enorme de pessoas que não conhecem aquele negócio ou não conhecem o que deveriam conhecer, não analisam as tendências desse negócio e fatalmente, infelizmente, mais cedo ou mais tarde vão também vir a fechar suas portas. Então, o empreendedor de sucesso hoje no país é aquele que dioturnamente ele tem buscado se reinventar, ele tem buscado novas alternativas, novos meios de acessar os seus clientes. O cliente hoje, 24 horas por dia, ele está observando o seu desempenho, ele está observando o que os outros estão falando do seu desempenho. Então, eu não alugo uma casa de temporada se aquela turma que ficou antes ali avaliou aquele negócio mal avaliado. Então, o empreendedor tem que estar atento a todo momento. Busca pela excelência. Mas eu diria algumas causas assim, algumas de fórum íntimo, pessoais, porque a pessoa não tem característica, não sabe ser patrão, não sabe conversar, às vezes é mal educado. Isso é característica pessoal. E com o tempo, um excelente negócio ele vai sucumbir na mão de um bruto, com certeza. Lidar com pessoas, né? Um dos pontos. Mas eu diria que o planejamento, né? Porque muitos não planejam, a maioria está aí. Acho que a maioria não planeja. Então, os números estão aí, né? A maioria não planeja. Planejar. Mas as situações de improviso, o não planejamento, talvez seja a maior causa. Existe hoje, nós temos a medição da escolaridade do empresariado brasileiro também. E aí, quem acessa cada vez maiores níveis de escolaridade, né? Ele tem diretamente proporcional às chances de perenidade do negócio. Então, ou seja, o negócio hoje é uma escola, o negócio é uma universidade, onde você aprende todo dia, você se desafia todo dia, você tem que repactuar, tem problemas que acontecem no campo das pessoas, a burocracia brasileira, o ambiente de negócio não é favorável a um empreendedor. Então, normalmente Por que você diz isso? Não é favorável ao empreendedor? Joguei uma bomba no teu colo aí? Não, tratamos disso com muita tranquilidade, porque o Sebrae existe para isso, né? Para ajudar nesses pontos, né? E até porque o Sebrae entendeu, num determinado momento da sua caminhada, porque a gente trabalhava muito dentro das empresas, melhorar a gestão, calcular o preço de venda, fazer o fluxo de caixa, tudo isso o Sebrae ajudava muito as empresas lá dentro. E depois nós percebemos que não era somente o diferencial de ser uma empresa bem gerida, porque ela vai para um ambiente de negócio e às vezes um ambiente pernicioso, onde a dificuldade de acesso ao crédito, o acesso à justiça é complicado. Hoje, se o empresário, que é dono de uma pequena empresa, se ele tiver uma audiência com o juiz, sei lá, uma audiência trabalhista, por exemplo, muito provavelmente ele vai ter que fechar a empresa para ficar lá, às vezes 2, 3, 4 horas aguardando a sua vez de fazer essa audiência. A maioria dos pequenos negócios é o próprio dono que olha ali, exatamente. Toma conta, então isso é o ambiente. Um funcionário no máximo, se tiver. Isso é o ambiente, né? O ambiente tem a ver com tributação, tem a ver com aplicação de impostos, né?
O Sebrae fez uma longa jornada e construiu uma plataforma de debates sobre a melhor forma de tributação da microempresa no país. Então, hoje nós temos o Simples Nacional. O Simples Nacional buscou simplificar, como o nome diz, a vida do empreendedor, da micro e da pequena empresa. Então, hoje, o recolhimento dos tributos da esfera estadual e federal estão todos, não é um imposto único, mas estão todos incluídos numa única alíquota do Simples Nacional. Isso na prática, o Simples na prática é muito complexo, né? Mas também o Sebrae, ele vendo que boa parte do empreendedor, aquele que às vezes tem mais dificuldade de acesso a esse ambiente, ele ainda estava na informalidade. O Sebrae teve um novo debate com os organismos da sociedade, com a Receita Federal, com a Junta Comercial, com os governos, e criamos, eu estive em Brasília nessa época, tive o prazer de trabalhar no Sebrae Nacional, e bem nessa época que foi criado a figura do microempreendedor individual. Ia falar dele agora. O microempreendedor individual é uma figura muito nova no país, né? Desde 2006, crescente, né? Então, 10, 12, 16 anos 16 o microempreendedor. Eu falo que eu sou. Mas que bom. E eu estive lá em Brasília discutindo o formato de como seria o MEI, né? Então, o MEI avançou muito, tirou muitas pessoas da informalidade, mas ainda assim, hoje, temos empreendedores e empresários na figura do MEI que não buscam informação, não planejam o seu negócio e ainda correm muitos riscos. Então, voltando aí bem no nascedouro da sua pergunta, muitas empresas fecham por falta de informação. E não é falar que ela tá difícil, né? A informação? Tá ali, tá à disposição de todo mundo. Tem claro. Tem um monte de entidade, um monte de empresa que ajuda, que apoia, que ensina, que tem a resposta para sua dúvida, que tem tudo. Fabiana, às vezes eu acho que tem até informação demais. Então, às vezes o empresário está buscando informação que não é relevante para aquele momento, para aquela decisão que ele precisa. Porque também tem muitas instituições, as próprias legislações da legislação tributária, leva tanta informação, eu vou te confessar que é complexo, viu? Você pegar, ler alguma coisa sobre carga tributária, tributação, imposto, é complicado, que a gente já tem que fazer um tanto de coisa, né? E ainda tem que entender, principalmente o microempreendedor, o MEI, vamos falar, né? Que não necessariamente precisa de um contador, porque realmente é muito simplificado todo o processo. Mesmo você fazendo direitinho, é muito simples. Aí a gente entraria em uma outra seara de um debate talvez um pouco mais amplo, assim. O Brasil não se resolveu em relação às suas questões tributárias. Hoje nós temos alíquotas diferenciadas por região brasileira. Então, em Minas é um tanto, em São Paulo é outro, no Nordeste tem incentivos. Então, assim, as grandes empresas, os grandes negócios, inclusive as multinacionais, aquelas que se instalam no Brasil, claro que elas estão buscando esses benefícios. Mas essa diferenciação, essa busca traz conflitos em áreas de fronteira, né? Uma empresa aqui em Uberaba, do lado de cá da ponte do Rio Grande, é mais negócio instalado do lado de cá ou é mais negócio instalado do lado de lá? Segundo o que o povo fala, do lado de lá. Isso, depende. Segundo o que o povo fala, né? Por isso que eu falo. Por isso que eu falo, Fabiana. Tem que analisar. Porque não é só a questão tributária, tem outras situações. O acesso ao crédito, a participação das entidades empresariais no fortalecimento desse ambiente de representação, a representação política institucional. O Uberaba agora, não precisa dizer, vamos perder aí por um período esse poder de representação e nós vamos ter que precisar do apoio, da ajuda, do incentivo de outras lideranças, de outras praças, para poder alcançar os seus objetivos mais nobres. Tudo é conectado, né, William? Tudo é conectado. E isso influencia a vida da pequena empresa cotidianamente. Você tocou nessa questão de que nós perdemos representatividade, é porque a gente pode falar abertamente, Sim. Infelizmente, nós não conseguimos eleger nenhum representante da cidade, né, no primeiro turno da eleição aí, da nossa eleição recente. E, infelizmente, acho que muitas pessoas não param para entender, né? Que o fato de você não ter uma representação lá sei lá, na Câmara, alguma coisa assim, reflete diretamente
nas oportunidades e possibilidades de um modo mais, digamos, global em termos de vista da cidade, para a gente, para o pequeno comerciante, para aquele dono de padaria, reflete, não é só para o grandão, né? Com certeza. Aqui, eu como gerente regional do Triângulo e tenho convivido com outras cidades, atendemos 45 cidades aqui na região, temos 6 escritórios regionais. Eu quero crer que essa força política que foi instalada, ela está distribuída, enfim, né? O Triângulo tem a sua potência política, a sua potência institucional. Só destacar Uberaba neste contexto, que de fato a cidade de Uberaba, enquanto agente político local, realmente diminuiu a sua força de articulação, a sua potência. Mas o Triângulo está bem fortalecido. Eu quero crer que a gente vai superar esses momentos aí de forma rápida. Também. Vamos seguir aqui. A gente também observa no Brasil que tem uma tendência muito interessante. E eu tava vendo, assistindo um desses podcasts de negócio, e eu ouvi algo muito interessante, que foi um comparativo, se não me engano, de um economista, aonde ele dizia, comparando o empreendedorismo brasileiro com o empreendedorismo em outros locais do mundo. Ele não citou países específicos, mas ele falou que uma característica muito interessante do nosso país é que as pessoas empreendem muito mais por necessidade do que por aptidão. Ou seja, muitas pessoas são aquelas que perderam o emprego formal com carteira assinada. A gente viu muito isso acontecer nos últimos tempos devido ao momento, à crise sanitária que nós passamos e tudo mais. E muita gente, sabia fazer trufa. Começou, de um certo modo, a empreender. Porque a partir do momento que você começa a fazer uma trufa, ou seja, você compra um insumo, passa por um processo de produção, depois por um processo de venda e muitas vezes de divulgação, é empreender, nem que for numa trufa, não é? Então, e aí, então começam informalmente e principalmente para gerar renda. E com o tempo, muitos deles começam a ter essa segunda fonte de renda tomando o lugar da primeira e se transformando na principal fonte de renda. O que difere essas pessoas que conseguem das que não conseguem? Olha, essa questão aí quando se empreende por necessidade, quase que se equipara a um subemprego. É o emprego que você não conseguiu de maneira formal, com carteira assinada, junto a uma empresa. Você está tentando gerar o seu próprio emprego da forma que for possível. Infelizmente, quem traz esses dados é a própria pesquisa GEM, que eu acabei de falar, e o Brasil participa dessa pesquisa anualmente. E nós vínhamos numa crescente muito interessante, quase que ali equilibrado, mas já um pouco maior de brasileiros empreendendo por oportunidade, que é o mais legal, né? É o cenário ideal, ideal, uma oportunidade, né? Aquela história do planejamento. Você viu uma dor, opa, eu tenho uma graninha aqui, eu já vou fazer aqui, vou sair da empresa, estou me aposentando, ou eu recebi uma herança, alguma coisa dessa natureza. Então, eu estou vendo a oportunidade. Nós vimos nessa crescente, e tem alguns dados muito interessantes na pesquisa GEM antes da pandemia, que inclusive o mercado de empreendedorismo feminino crescente, né? Mulheres assumindo postos de liderança nas empresas, abrindo negócio. Isso significa, felizmente, né? Significava, né? Vinha numa crescente, esses números estavam muito favoráveis. De fato, a pandemia mudou os rumos da história. Do mundo. Né? Isso, na linguagem técnica, na linguagem universal, foi um tesarac. O que é um tesarac? Algo que vinha acontecendo. Como é a palavra? Tesarac, com H mudo no final. Tesará. Pega aí na internet, vocês vão ver o que é. Um tesará é o seguinte, algo que vinha sendo feito desse jeito e de agora para frente tudo mudou e não faz mais nada do jeito que vinha. Então aconteceu isso, né? Isso é uma ruptura, isso é uma mudança, quase que um abalo sísmico no mundo que rachou uma ruptura gigantesca, onde o que vinha acontecendo e agora mudou todo o comportamento. Então, passado, né? As pesquisas recentes, elas revelam que um grande universo de potenciais desempregados, pessoas buscando alternativas, os níveis de informalidade
voltando a crescer os níveis de desemprego, falta de recursos e de crédito na praça, o crédito cada vez mais seletivo, porque se você colocasse recursos ali em determinadas atividades, as instituições financeiras estavam com cálculos e riscos calculados na mão, sabendo que o risco estava aumentando, então o juro aumentou e o dinheiro saiu do mercado. Então muitas empresas fecharam. E quem mais perdeu nesse universo foram as atividades comerciais, de serviço, de entretenimento, principalmente aquelas chamadas de supérfluas, né? Porque comer, morar, isso todas as pessoas continuaram fazendo e precisavam continuar fazendo. Mas passear, se divertir, festa, entretenimento, casamento, festa de 15 anos, isso ficou parado. Os cantores ficaram parados. Muito, né? Então, assim, o turismo e o serviço de entretenimento, a economia criativa, de uma forma geral, ela sofreu muito. E isso vai refletir na pesquisa GEM e vai aumentar. Eu quero crer que o Brasil é gigantesco, é potente, e ele vai, com o passar do tempo, e os economistas estão dizendo que essa recuperação ela seria um pouco mais rápida, né? Ela seria uma recuperação econômica em V, a gente via lá no fundo do poço e voltava com tudo. Mas acaba que ela se arrastou um pouco no fundo do poço, ela está parecendo muito mais um retorno em U, um W, né? Com pequenas idas e voltas no fundo do poço. Mas a esperança é de que o Brasil, gigantesco como é, agora já a partir de 2003, possa retomar suas atividades econômicas prioritárias, possa recompor os seus mercados, as suas parcerias internacionais e movimentar a economia brasileira e fortalecer as pequenas empresas. Então, isso que você trouxe é uma verdade. O número de MEIs aumentou muito, porque é uma válvula de escape para a formalidade. Eu perdi meu emprego e tenho que continuar fazendo alguma coisa, mesmo sendo uma venda da trufa na esquina, o sanduíche na pracinha. Eu abri o meu MEI para mim não ficar irregular e não ter problema com a justiça, não ter problema com a vigilância sanitária, para não ter os problemas com o Ministério do Trabalho, que são muitas variáveis para se controlar. Então, está aí um pouco da resposta, mas essa tendência tende a voltar e o empreendedorismo brasileiro tem que voltar a crescer por oportunidade. Ô William, você tocou em 2 pontos aí que começou a ativar as engrenagens aqui da minha mente. A primeira é o que vinha sendo feito antes da pandemia já está não acontecendo mais no PP, pós-pandemia, né? Então é PP. E você acha, enganchando nessa frase que tu disse, a minha pergunta é, você acha que hoje, para se empreender, crescer e se manter, é preciso ser mais criativo do que nunca se foi até então? Eu achava algumas coisas e convivi com a pandemia. E agora, esse pós-pandemia, comecei a achar outras. Havia uma aposta muito forte no mercado totalmente virtualizado, a experiência digital na sua essência total. E as experiências recentes têm nos mostrado que isso não é uma verdade absoluta. O cidadão, o consumidor, o empresário, virtual a gente vai continuar sendo, mas isso não volta atrás. Há uma forte corrente de pessoas que querem algo um pouco híbrido. Tanto em relação ao trabalho está acontecendo essa questão da questão híbrida do home office. Então, assim, o home office parecia ser uma tendência absoluta, 100%. E agora não. As empresas estão dizendo que não é nem tanto o céu, nem é tanto a terra, um pouco lá, um pouco cá. O home office veio para ficar, mas é preciso ter o contato direto, é preciso estar frente a frente. E aí eu trago aqui mais um ponto que já vem permeando aí as atividades econômicas, que o cidadão hoje quer de fato ter uma experiência, muito mais muito mais presenciar, muito mais estar. Ele vai numa loja adquirir e pegar aquele produto já como uma decisão final, já tomada antes mesmo de ali estar. Então, às vezes os locais hoje de receber o cliente tem que ser um local de experiência, seja de um produto ou seja de um serviço. Então, aquelas micro, pequenas, médias, grandes empresas que não vão propiciar uma experiência diferenciada para o consumidor,
certamente essas aí vão ter dificuldade. As coisas mudaram muito, o empreendedor ele vai ter que se renovar, a criatividade veio para ficar, os meios de pagamento diferenciados são importantes, está aí a questão das fintechs, os bancos virtuais, enfim, muitas atividades novas e muitos empreendedores não estão conseguindo acompanhar. Mas também a gente tem visto que alguns negócios passaram rapidamente, até de forma mais acelerada, para a mão de filhos, e para poder ter uma certa por essa agilidade. Ligação mais com a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então eu estou acreditando, Fabiana, em algo assim, do ponto de vista do consumo, e essa história da experiência é inevitável, né? Vamos lá naquele barzinho? Vamos só falar se um pouco tiver mais uma sobre experiência legal, senão já saco cheio. Comprar algum produto. Antes de ir na loja já de pesquisei algum, tudo. ou não vou falar o nome de nenhum aqui, mas dois grandes players brasileiros aí nacionais que nós temos, concorrência de uma outra rede mundial de marketplace, e agora ainda mais com os marketplaces chineses, né? Então essa concorrência está ficando cada vez mais leal, então o consumidor está navegando na escolha. Ele entra em um, entre outro e vai buscar por qualidade, por preço, e depois ele só vai na loja buscar o produto. Então, esse entendimento. E aí, a inteligência de dados está entrando com tudo. Antes a gente achava que inteligência de dados, quem tinha era só as grandes empresas, Petrobras, né? Essas outras multinacionais. Não, pequenas empresas fazendo... Como que eles podem fazer essa inteligência de analisar, observar? Dá uma dica. Então, hoje, inclusive, o próprio Sebrae, né, ele tem algumas ferramentas de marketing digital que tem posicionado, né? Hoje a gente faz medição via Instagram, as redes sociais, os insights, medição de frequência. Se você está postando ali aleatoriamente e não está tendo resultado, existe toda uma lógica ali. O Sebrae tem oficinas para o TikTok, oficinas para o Instagram, oficinas de participar do Facebook, vendas pelo WhatsApp. Então, assim, coisas que há 2 anos atrás nós nem pensávamos que íamos ser protagonistas de ensinar isso. É isso que eu ia falar. A gente está conversando de negócios e empreendedorismo e, ao mesmo tempo, a gente está falando de Instagram, de TikTok. Imagina, né? O Sebrae... E negócios estão sendo feitos ali o tempo todo. Imagina nossa empresa cinquentenária, né? Você vai fazer 50 anos esse ano e está se projetando para outros 50. Então, o nosso mote é 50 mais 50. Um dia desse aqui, fizemos um evento grandioso aqui em Uberaba, o Reload, né? Que é um evento com foco em marketing digital. Um dos âncoras do nosso evento era o executivo, um jovem, um rapaz, um garoto executivo do TikTok. Então, ou seja, a gente mostrando... Então, o Sebrae faz isso. Traz essa alavanca, esse movimento... do que está acontecendo, como é que as vendas estão se dando, como é que o comportamento do consumidor está se dando. Então, existem muitas ferramentas, né? As próprias plataformas aí, usuários da rede, elas têm ferramentas técnicas, né? O Google tem um monte de ferramentas. Nossa, uma infinidade. Outros têm, né? Para ajudar o empreendedor. E o Sebrae está ensinando isso lá na prática para fazer. Então, a pequena empresa que nunca imaginava ter inteligência de dados, começou a usar pelo uso contínuo dessas ferramentas, que eu acho extremamente necessária. Olha, eu acho interessante você falar sobre isso, porque eu tenho uma amiga minha, que ela tem uma loja de bijuterias na Prudente de Moraes. Ela faz live quase todos os dias, mostrando todas as novidades que estão chegando na loja. Meninas, mostrem, batendo papo, literalmente, com todas as clientes dela. Ela faz 2, 3 por semana. E ela vai, o que vocês querem ver? O que vocês gostariam aí? O que vocês estão precisando? Então, batendo papo como se estivesse ali dentro da loja mesmo. E ela pega, apresenta, aí a cliente compra pela live, aí vai lá na loja dela. E eu perguntei pra ela um dia, eu falei, amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a cliente vem, e os preços são bem em conta, tipo, uma pulseira R$20, por exemplo. Aí eu pergunto, amiga, qual que é o objetivo seu da live? Meu objetivo é entender o que meu público quer. Eu tô falando de uma lojinha, de uma portinha. É entender o que as minhas clientes querem, fazer com que elas venham aqui na loja buscar e eu tenha a oportunidade de mostrar para que ela toque os outros produtos que eu tenho aqui. Isso é uma forma de analisar os dados, de entender a necessidade ou a dor, né? Ou o desejo, porque nem sempre é dor e necessidade, também tem a questão do desejo. E essa é a experiência. Esse é um exemplo de experiência, não é? Certamente.
Veja bem, antes, a pessoa tinha uma ideia, uma vontade, um recurso disponível, captava empréstimo, abria uma porta para a rua, esperava alguém chegar. Passivo, né? Tem empresa desse jeito ainda. Tá lá o balcão antigo, velho, a prateleira deformada, e ali Você o proprietário, às vezes até escorado no balcão, esperando aquela situação que antigamente, sim, aquela relação do fio do bigode, do parente, de anotar na caderneta, a compra do mês ali no armazém onde tinha tudo, né? Você já percebeu você já viu como que as coisas estão especializadas? Uma venda, o que vendia na venda? Tudo. Hoje você vai numa loja de material de construção. Ela é especialista ou em piso, ou em acabamento, ou em metais, ou em tudo. Segmentou tudo. É segmentação de mercado total. Total. Na minha cidade tinha algumas, né? Lojas. Vou pegar a construção civil como mega exemplo. Centers, digamos assim. Uma loja de material de construção que tinha tudo. Tem tudo, desde que fosse preto. Ou tenho tudo desse produto, desde que só branco ou amarelo. Então, assim, aí o empreendedor, ele saca essa oportunidade e fala assim, esse cidadão, ele quer algo diferente. Então, hoje você tem uma loja de luminária. Você vai na loja de luminária, você tem inúmeras, centenas de oportunidades. Isso aqui é colocar na banheira, isso aqui é no hall, isso aqui é esse paflô, tanto nome novo, né? Você vai numa loja de hidráulica, a torneira, uma loja de fechadura. A torneira que mexe, a torneira que tem luz, é a torneira que canta música, que tem cromoterapia, tem de tudo, né? E aí, Fabiana... Diversificação da segmentação, posso falar isso? Pode sim, tá tudo certo. Mas o pequeno negócio, imaginava um pequeno negócio definir a sua persona. O que é a persona, para quem aí não está entendendo o que eu estou falando? O que é a persona? A persona é a figura, né? A característica do meu cliente prioritário. Para quem eu vendo esse produto? Para quem que serve? Óculos. Mexendo aqui para o colega ex-presidente da CDL, o Ângelo Crema. Crema, um abração. O óculos lá do Crema. Qual a persona de quem vende óculos? Qual o perfil de público, perfil, né? Então, assim, hoje você consegue... Tantos anos, se é homem ou mulher, casado, solteiro, quais são os pontos de curiosidade, o que ele busca ler na internet, qual que é o carro que ele tem, que bairro que ele mora, qual que é a média de renda. Então, tudo isso você precisa entender para você entender quem é a pessoa, para quem você vai proporcionar a experiência. Você não desperdiça a sua energia para difundir o seu produto para o universo. Você dá um tiro de chumbinho numa floresta e você sabe-se lá onde vai acertar. Não, agora você consegue entender a característica do seu cliente. Isso é inteligência de dados. Então tem sempre alguém ali, e o Sebrae também faz isso, quando você entra num evento, ou quando você compra algum produto, ou se conecta a alguma plataforma digital, a primeira coisa que está coletando ali são as suas informações, são os seus dados. E acho que todo mundo hoje já sabe disso, né? Mas fica aí, entra aí no seu Facebook aí, ou no Instagram e procura aí quero comprar uma cama de casal. Entra aí agora. Pesquisa agora. Você vai ver cama de casal. Aí você vai ficar ali 1 ou 2 minutos procurando a cama de casal. Mas você não compra. Dali pra frente, a leitura ali da inteligência vai ficar te mandando o tempo inteiro informação de promoções relativas àquele produto até você comprar. E mesmo depois que você realmente comprar, continua mandando. Né? E se você não comprar, daí a pouco, uns dias, você fixa em outro produto e eles começam a te mandar outra coisa. Eles trocam. Isso é inteligência, né? Isso é muito comum, muito comum na internet. Muito. Mas tem muitas pessoas que não sabem disso. Muito que comum. não usam isso como ferramenta. Inclusive, eu vou transportar essa informação que você nos trouxe com relação ao Google e vamos levar para dentro das redes sociais. Porque muitas pessoas falam, vou usar o exemplo do TikTok, que a mentalidade das pessoas com relação ao TikTok está mudando. Sim. Que antes todo mundo achava que o TikTok era uma rede social de molecada e molecagem, dancinha e dublagem. E não é mais isso. Nada disso. Por exemplo, se você tá vendo muita dancinha, muita coisa, é porque em algum momento
você ou curtiu, ou você comentou, aí o algoritmo da rede social entendeu que você gostava daquilo e passou a te entregar um pouco mais. Então, o que as pessoas têm que entender é que mesmo como usuário, né, não como criador de conteúdo, digamos assim, mesmo como usuário, quem define o que vai aparecer na sua timeline é você. Fabiano, você já está muito antenada, você já podia estar fazendo esse podcast aqui. É isso aí. Não acho é? que É bem legal. esse mundo moderno. É porque eu trabalho com isso também. Que bacana. Bacana. E esse mundo moderno, né, tem trazido, claro, de sabor, né? Quem é um pai de família aí sabe quanto tá difícil tirar os filhos da rede social para fazer alguma coisa presencial, levar um clube, conversar em família, assistir alguma coisa juntos, cada vez mais difícil. E é Mas, fundamental isso. infelizmente, isso faz parte do dia a dia, faz parte das ferramentas aí de expansão dos negócios e a sociedade está se organizando em torno dessa nova tendência, desse novo modelo de negócio. Eu acho que tudo demanda um tempo de aprendizado, né? Se a gente parar para pensar, a internet tá muito nova, é muito recente ainda, que a gente fala que é o mercado 4.0, agora já tá no 4.0, né? Ou já subiu? Já pulou um númerozinho? Ou já tá no 10 e eu não tô sabendo? Já tá no 10 e eu não tô sabendo. Não, tá tranquilo, tá tudo certo. Mas antes, vamos voltando, infelizmente, à questão da pandemia, antes nem muitas pessoas se atentavam, né? Tem rede social, não, precisa disso não. Hoje, eu conheço pessoas que não tinham rede social, que tem Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tem tudo. Cara, eu precisei entrar porque eu tava perdendo venda, eu não sabia o que tava acontecendo no mundo até entrar na minha rede social. Então, é um salto, né? A gente saltou, acho que 10 anos de evolução e de entender como funciona a parada toda em 1 ano e meio, 2 anos. A rede social virou um canal de comercialização, certamente, né? Quem não tá lá, tá fora do mercado? Não, existem negócios diferenciados. Existe uma literatura que fala sobre... Vou dar um exemplo para facilitar. Claro. Né? Aquela indústria de joias, um Cartier. A Cartier. 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 Quem já ouviu falar Cartier é alguma coisa nobre, de alto valor. Grifada. Vamos falar de grife. Fala de nomes de empresa. Vamos falar de grifes. Grifes, né? As grifes, elas se posicionam em outra situação. Sim, elas não se posicionam nesse mercado de rede social porque elas têm um nicho de mercado extremamente diferenciado e um forte papel na fidelização. O mercado automobilístico fez isso, né, com as caminhonetes, que pôde observar uma caminhonete que o preço médio era 80, 90, 100 mil reais, uma caminhonete nova. E aí daí a pouco a caminhonete começou a custar 300, 400, hoje tem carro de 1 milhão e o carro não é muito mais tecnológico 10 anos atrás. Isso é um posicionamento de mercado de algumas marcas detentoras de alguns monopólios que precisa deslocar do mercado concorrente se elas se posicionarem numa maré um pouco mais azul. E deixou essa parte sangrenta, junto com os tubarões, ficar se mordendo, até sangrar bastante, e elas se posicionaram em outro patamar. Essa característica, esse posicionamento de marketing, aí requer uma série de outras ferramentas, inclusive de posicionamento subliminar, né? Coisas que você não está enxergando, mas está entrando para dentro do seu cérebro, né? As marcas de cigarro faziam muito isso, elas foram muito penalizadas. Criavam todo um conceito de vida e de heroísmo e de histórias e tudo mais. Em algum momento, na sua rede de amigos, em algum momento da sua vida, se passou pela vontade de comprar algum produto, algum cigarro, por exemplo, certamente toda aquela propaganda subliminar que ela foi ficando guardada dentro do seu subconsciente, e por isso que hoje a neurociência, eu gostaria de trazer aqui uns novos conceitos, né? Por isso que hoje a neurociência está entrando para dentro das empresas, para que os empreendedores eles possam também conhecer um pouco do comportamento humano, como é que funciona o sistema de aprendizado, como é que funciona o sistema de comunicação com as pessoas. Então, uma coisa que está crescendo muito no Brasil, tem algumas referências boas. Como é que é? Andragogia, né? Que é a forma como o adulto apreende um conteúdo. Porque tem a pedagogia, que é das crianças, e a andragogia é a forma que o adulto aprende
Que é diferente da criança. Isso, o empreendedor, ele não pode, nós trabalhamos com esse conceito. O Sebrae não trabalha com um sistema pedagógico. Nós não vamos lá dar uma aula e depois volta para fazer a prova, porque você tem que estudar. Ele tem que aplicar aquele conteúdo à sua realidade ali na hora. Então, ele traz para dentro... Em tempo real, né? Em tempo real. Esse é o conceito da andragogia. Mas isso é conceito, né? A neurociência tem a ver com o funcionamento físico do cérebro, que é uma máquina ainda muito pouco desconhecida. Há anos, vou dizer séculos, se fala, né, até nas nossas músicas aí, que você não conhece 10% da sua capacidade animal. Sim. Então, assim, o cérebro ainda, os neurocientistas modernos que estão atrelando os novos conhecimentos do cérebro a negócios, a comportamento humano, a relacionamento. Nós temos feito muita descoberta. Tem alguns brasileiros neurocientistas. Depois eu vou trazer aí um dado interessante. Vamos ter uma neurocientista aqui em Uberaba no dia 2 de dezembro. Já quero saber tudo. Para o lançamento. Não estou podendo falar ainda, não. Não. Aí, ó, passando mel na boca da gente aqui, ó. É um produto, é um programa novo que o Sebrae vai lançar aqui em Uberaba junto com um parceiro. É um programa de formação de liderança continuada e o primeiro momento será com uma neurocientista. Já estamos entrando em contato. Por quê? Porque hoje conhecer também mecanismos de mercado, de rede social, de falar em público e também conhecer de comportamento humano passa a ser um diferencial para o empreendedor. Você acha que é por isso Vou colocar mais uma caixinha ali naqueles 30, bote lá. 30 características do empreendedor. Conhecer neurociência, conhecer comportamento humano, conhecer de pessoas. Você acha que é por isso que vem numa crescente absurda pessoas que vêm se colocando e até se autopromovendo, inclusive nas redes sociais, como pessoas que são especialistas em inteligência emocional? Ou você acha que é um caminho que você temerário. tem que tatear ali com muito cuidado? Sinto dizer isso. Hoje os processos empresariais de transferência de conhecimento, eles passam muito pelos famosos coaching, mas hoje as grandes experiências que são possíveis de ser passadas com potência através das mentorias. Então, o que é uma mentoria? A mentoria é alguém, talvez até um pouco já mais experiente, inclusive de idade, que já trabalhou em uma grande instituição, que já conheceu o mundo, já conheceu vários ciclos produtivos de determinados segmentos. Ele consegue mentorar, orientar um gestor, um gerente, um executivo, para dizer, você já fez isso? Porque se você já leu esse livro, você já passou por essa experiência, e essa é uma verdadeira mentoria. Infelizmente, o que o mercado transpareceu foi uma chuva de coach. Fórmula pronta. De pessoas que fizeram alguns cursos, não vou desmerecer nenhum, né, sem uma certificação reconhecidamente, não vou nem falar internacional, mas uma certificação que lhe dê garantias. Pessoas sem experiência profissional, sem experiência empresarial, como é que vai ensinar um empreendedor a empreender se nunca foi empreendedor? Eu acho isso complexo. Só com o banco da escola, só com a leitura dos livros, isso é quase que assim. Então, o empresário quando ele vai no Sebrae, por isso nós temos vários dos nossos consultores que prestam serviço para os nossos parceiros, são ou foram empreendedores de empresas reais, né? Quem executa o Empretec no Brasil, esse trio que eu falei, que fica dentro de sala, são 3 pessoas escolhidas no mercado empresarial, são empresários que também exercem o seminário do Empretec, que são escolhidos e que recebem esse conteúdo e repassam, mas repassa à luz do seu conhecimento empreendedor. Então, sinto dizer que tem muita picaretagem, cuidado, tem muita oferta e muitas pessoas buscando a todo custo melhorar o seu desenvolvimento, buscando um coach, buscando melhorar, e às vezes até melhora mesmo como pessoa, procura se entender, né? As perguntas são feitas adequadamente, que é o processo é muito simples, né? A pessoa ela se especializa em fazer perguntas para você
mas ele não é o seu psicólogo, não é o seu psiquiatra. Então tem muito doido tratando com coach, tem muito empreendedor tratando com psiquiatra. Então, É um assim, risco, né? às vezes ele está precisando às vezes achar Ir pro pessoas experientes para poder fazer a melhor orientação. Inclusive, Fabiana, para dizer a melhor hora até de sair de um negócio. Olha, você tocou num ponto interessante. É a questão do dar murro em ponta de faca, né? A faca não entorta, a mão sangra. Tem muito isso também, que é um outro lado que a gente só tá falando em construir. Mas em que momento eu falo, isso aqui não é pra mim? Quais são os sinais? Aí é uma leitura, né? Aí por isso que não dá para ficar dentro da empresa com os braços em cima do balcão. Você tem que buscar, o empreendedor faz isso, você buscar informação, sentir o cheiro de fumaça, pode ver, vai procurar conversar com o concorrente. E o brasileiro não tem o hábito de conversar com o concorrente. Por que brasileiro acha que concorrente é inimigo? Em algum momento da nossa história nós somos traídos, né? Nós somos traídos pelo português, que escravizou nossos índios, que buscou. Em algum momento da vida o brasileiro é sempre muito desconfiado e diz que o mineiro é duplamente desconfiado, né? Então acho que questões históricas elas vão dizer um pouco por que somos tão desconfiados, né? Um pouco de desconfiança, um pouco de estabilidade emocional, colocar um pé atrás ali, não é nada ruim. Só que às vezes o empreendedor brasileiro, aquele que se pretende, ele acelera demais as suas ideias, achar que tudo vai dar certo, escutar tudo que todo mundo está dizendo e perde a sua essência, perde a sua autonomia, que são aquelas características que eu falei no início da nossa conversa. Então, a gente consegue identificar assim, um empreendedor com muita sutilidade, até com uma certa facilidade, né? Ele é mais autônomo, ele acredita na sua história, ele quer construir a sua própria história. Ele filtra as informações. E eu tenho visto muitas pessoas comprando de tudo, participando de tudo quanto é grupo, de empreendedor, tudo quanto é grupo de orientação. E aí ele não sabe que decisão tomar. Não, esse grupo que eu tô é bom demais, esse também, eu tô nesse também. Tá tudo ali pagando uma mensalidade num, no outro. Mas volta naquilo que tu falou, que é o excesso de informação sem ter um filtro calibrado para poder falar, não, isso aqui me serve, pô, bacana isso aqui, não, isso aqui não me serve, né? Mas a rede social, a internet, ela tem causado esse distúrbio, né? A sensação de que você não está sabendo de alguma coisa, ela incomoda você na hora de deitar. Deixa aqui que eu vou dar mais uma olhadinha na rede social, porque senão daqui a pouco eu não estou sabendo que o Corinthians perdeu e todo mundo já está sabendo. E eu estou desinformado. Então, assim, essa sensação de não estar informado é o mal. Sensação de emburrecimento. O empreendedor de verdade. Já passei por isso. Ele é focado. Ele, às vezes, nem participa de algumas coisas que ele é chamado. Ele coloca algumas pessoas para cuidar dessa relação com a sociedade, de ir em reuniões, de participar de entidades. Ele coloca alguém mais ligado a isso e foca no seu negócio. Então, é muito fácil até de distinguir assim, quem de fato é empreendedor. Que no momento da vida, que naturalmente, no crescimento dos seus negócios, ele vai se distanciando da operação. Toda empresa que cresce, e empresas de alto impacto, que o empreendedor esteve sempre à frente ali, quanto mais a empresa cresceu, você pode notar que o empreendedor lá do DNA da empresa, ele vai ficando cada vez mais distante da operação, até porque para ele ter habilidade, para ele ter liberdade, para ele ter tempo para pensar em novos negócios, fazer novas articulações, continuar mantendo aquele padrão que ele sempre teve quando ele estava lá com a mão na massa. Isso é um fato. Enquanto você está falando, eu estou lembrando aqui todas as pessoas que eu conheci que já estão nesse nível de médias e grandes empresas, que eu tive a oportunidade de conhecer, realmente, eles entendem o operacional do negócio, mas se você quiser saber alguma coisa, não, aí você vai conversar com o meu gerente comercial, com o diretor do departamento, ele sabe o que está acontecendo, mas ele delegou para ele poder estar ali para as reuniões, para as grandes reuniões com entidades e tudo mais, para ele estudar o cenário, porque ele tá ali, é como se ele estivesse no leme de um grande navio, né? Tá todo mundo trabalhando lá na casa de máquinas, em todos os andares do navio, mas é ele que tá ali no comando, então é ele que tem que direcionar. Pois é uma analogia bacana de ser feita? Exatamente isso, só que assim, o grande universo de empresas brasileiras são de micro e pequeno porte. Então, 99% não estão na condição de fazer isso. Mas
se eles continuarem firmes no propósito de absorver cada vez mais informações, se formar, buscar informações na concorrência, com os clientes, com o fornecedor, as empresas tudo que nasce tende a crescer. Agora, quando você vê um empreendedor aí que ele não consegue delegar nada para ninguém, que ele está lá todo cansado, 24 horas ligado no negócio, pode ter certeza que no primeiro tropeço, numa doença ou numa primeira intempérie que acontecer com essa pessoa, o negócio todo sucumbe junto com ele. Então, fica a dica, né? Para crescer, você tem que conhecer um pouco mais do entorno desse negócio, novas alternativas, novas oportunidades, conversar com seus pares, conversar com seus concorrentes, conversar com seu contador, que hoje às vezes você usa de uma informação de um contador só para mandar os papéis, para fazer uma escrita formal e simplificada no final do mês, e essa pessoa está lá com inúmeras informações, ele conhece outros mercados, ele conhece outras oportunidades. Então, assim, sair um pouco do negócio de vez em quando faz muito bem para a saúde faz muito bem para a saúde do próprio negócio. Você tocou numa questão aí que eu vou entrar numa outra. Já vou puxar o gancho aqui. Muita gente acha que empreender, a gente até estava conversando antes de começar a gravar o podcast, você até deu uma risada. Muita gente acha que empreender vai dar tempo para mais tempo para a família, mais tempo para aproveitar a vida, e no dia a dia ele percebe que as coisas não são bem assim. William, meu amigo, Isso é um segredo. Como equilibrar a vida profissional e rotina empreendedora? Tem segredo? Você já viu aquele livro O Segredo? O Segredo? O livro? Ele não fala nada disso. Essa é a pergunta de milhões. Essa pergunta de milhões, ela tem uma resposta simples. Vamos lá. Simples, simples, simples. Só é difícil de executar. A vida não tem volta. Então, você já começou dando uma traulitada, hein? Se você resolveu construir uma família, ou ser solteiro, ou ter um negócio, ou ser empregado, ou ser aviador, ou ir para o exército, é a escolha da vida, de ser feliz, de construir a sua família, você tem que levar tudo isso junto. Hoje as empresas estão cada vez mais inclusivas, mais receptivas, mais diversas. Existem as questões das comunidades, as comunidades LGBTQIA+, e outras de gênero, de cor, de raça. As empresas modernas, e o Sebrae tem feito isso, estou falando aqui, porque o Sebrae experimenta isso, tem incluído a diversidade, pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, para poder a gente apresentar programas, produtos e serviços diferenciados. Então... Mas, olha, se você for parar para pensar, todo mundo é diferente de todo mundo, independente de orientação sexual, cor de pele, etnia, todo mundo, cada indivíduo é único. Na essência é individual, mas eu me conecto a algum grupo de paritário, né? Ok, tá. Eu sou vascaíno. Já fiquei sabendo. Você viu aí, né? Então, assim... Tem outro também que você botou aqui entre parênteses, peraí. Deixa quieto aí. Você é eterno sapo, né? Eu sou uma do Mamoré. Mas olha só, quem é vascaíno, quem é Mamoré, vai ser, e tem a sua turma, tem as suas conexões. Sim. Frequentamos nichos, né? alguns lugares semelhantes e não tem nenhuma coincidência no que eu vou falar. Os bons se encontram em algum momento, sempre. Os ruins, os maus também. Porque, eu conheci uma pessoa muito boa, que parece comigo, que eu gostei e tal. É natural que as pessoas que gostam de coisas parecidas vão em lugares parecidos, vão comprar, vão usufruir produtos, leituras parecidas, e em determinado momento, em algum ambiente de discussão, de debate, as pessoas vão se encontrar e elas vão se conectar naturalmente. Então, isso é da natureza. Então, eu diria que as empresas que hoje, pequenas empresas têm muitos problemas. Tem quem manda porque pode e outros obedecem porque têm juízo e porque precisam. Esse é um modelo de comando e controle. Uns comandam e controlam e outros obedecem. Esse é um modelo do insucesso.
Hoje tem gente que, na nossa empresa, tem gente que trabalha melhor depois das 9. Tem gente que trabalha melhor à noite. Então, hoje, na nossa empresa, nós temos horário diferenciado de acordo com o bem-estar comum do negócio, com o bem-estar comum da empresa, com o cliente. O cliente vai para uma capacitação, normalmente à noite. Então, nós trabalhamos à noite também. Mas nós temos colaborador que não adianta. Você começar a trabalhar às 7h30 da manhã e ele não acordou direito, não funciona bem, não rende. Determinados trabalhos que ele vai fazer é melhor estar sozinho. Então, se ele melhor estar sozinho, é melhor que ele faça isso em casa, num ambiente de silêncio, de concentração, para ele entregar o melhor resultado para o empreendimento. E na pequena empresa isso não é comum. Porque aquela presença, o ponto, horário cumprir a carga horária, o horário comercial. Então, assim, isso é um regramento que a gente traz, é um modelo histórico das relações de trabalho, podemos de consumo. Chamar de antigo? Um jeito antigo de pensar? Sim. E difícil de mudar, porque também, do outro lado, se for pensar, tem gente que tira proveito de uma certa brecha, de um certo benefício, tem gente que não sabe usar da liberdade. Não. Então, o pior de tudo é um país onde as pessoas não sabem usar da sua liberdade e acham que o direito do outro está subjugado à sua liberdade. Então, é o que a gente tem visto aí, né, nas redes sociais, no debate político, uns contra os outros, nós contra eles, nós vamos fazer. Então, assim, que nada. Quem for assumir o governo do Brasil vai ter que governar para 200 milhões de brasileiros. Do mesmo jeito. As políticas têm que ser satisfatórias, têm que ser inclusivas e têm que ser para todo mundo. Então, eu diria que, assim, voltando aí na sua pergunta, né, é importante que certas coisas sejam flexibilizadas ao longo do tempo, até para você extrair o melhor de cada pessoa. Né? O melhor de cada pessoa. E menos chefia, mais liderança. É muito diferente, né? É muita diferença. Acho que não tem nem comparação. Não. O líder que leva a sua equipe a juntos alcançarem objetivos comuns. Às vezes o chefe faz isso a duras penas e perdem soldados pelo caminho. É muito doloroso. Bons profissionais, Bons profissionais, né? Que às vezes está no lugar errado também, né? Tem aquilo, né? Tá na hora certa, no lugar certo também, né? Com certeza. Deixa eu pensar aqui, porque é tanta coisa. É o que a gente falou logo no começo, né? Quantos dias nós temos para falar sobre isso? É muita coisa. Agora, a gente já falou dos desafios de empreender, a gente já falou das características do empreendedor que podem ser adquiridas ou natas, nós já falamos das vantagens de empreender, nós já falamos vida pessoal, vida profissional. Tem que haver essa conexão. O resumo de tudo isso até agora é conexão e equilíbrio. Com certeza. Conexão, equilíbrio e filtro. Vou colocar 3 palavras. Bacana, é isso aí. Filtrar informação, equilibrar os vários aspectos da vida e informação para você tomar as melhores decisões. Até agora a gente pode resumir nisso aqui? Podemos, e essa assim, brincadeira toda? Fabiana, aquela história de ninguém deve levar trabalho para casa, nem levar a família para dentro do trabalho. Eu vou repetir, né? Como? Às vezes você leva. Às vezes é uma coisa, é uma entrega, você precisa fazer uma entrega diferenciada num certo período. E as empresas hoje trabalham com alguns conceitos muito interessantes, né? Temos uma nova ideia ou um novo problema, monte-se ali o que nós chamamos de um esquadrão, isso veio do exército, tá? Esse é um nome de guerra, um squad. Monta-se aquele squad, tem uma liderança com um grupo de pessoas com habilidades diferenciadas e resolve aquele problema e ataca aquela dor e depois as pessoas voltam às suas funções naturais até que entrem em outros squads para outros fins, né? Então existem metodologias hoje extremamente disponíveis, né? A questão do design thinking, o Scrum, as startups que têm alavancado. Acho que a gente podia falar um pouco de startup, hein? Vamos falar desse mercado disruptivo aí. Nossa Senhora, startup está na boca do povo e muita gente ainda não entende o que é uma startup, o que é uma incubadora, por que ela existe, por que ela ganhou esse nome. Talvez seria outro podcast de tanta informação que tem. Mas, vamos entrar um pouco, falar nessa startup? Entrando nisso, qual que é a principal diferença entre um negócio, como é que eu vou usar a palavra aqui? Tradicional. Obrigada.
entre o tradicional e uma startup. Qual que é a diferença entre as duas? Já que você tocou no ponto da startup, vamos fincar os dois pés no século XXI. Eu vou trazer alguns conceitos que não são muito comuns da cultura tradicional do negócio, né? Então, se falar alguma palavra aí que alguém não entendeu, dá um Google aí e acha aí. A startup, né? Que é uma nomenclatura americana. De start é de ignição. Início, né? Início de ignição. Ela tem sempre aquela perspectiva de ir ao centro de uma dor, de algo não existente, ou de melhorar um produto ou processo que não está funcionando direito. Então, essa é a centralidade da startup, é identificar, junto a uma grande empresa, ou um grande player, ou uma comunidade. Esse é o cerne. Esse é o cerne, assim, é a dor. E estabelecer ali um mecanismo rápido, ágil, que seja inicialmente com investimento mínimo, é o famoso MVP, é o mínimo investimento viável, né? Isto é o MVP. Então, se você tem uma ideia, um protótipo, e vai colocar esse mercado, gaste o mínimo com ele. Por quê? Porque se você gastar muito e der errado, você vai perder dinheiro. Então, você gasta o mínimo, testa, às vezes até num protótipo precário ainda, preliminar, e aquilo, vislumbrando potencial de crescimento, a startup aí vai buscar no mercado. Porque normalmente também quem está no startup não tem recursos disponíveis. São os investidores anjos, você vai atrás deles? Vai atrás, ou de investidores anjos, ou grandes empresas. Hoje está chovendo aí de grandes empresas que têm sociedade com startups. Por quê? Eles estão entendendo que, ao ser grande, tem dificuldade de mobilidade, de trabalhar as squads, então busca em várias startups diferentes a solução de alguns problemas. O conceito de startup é esse: acertar a mão numa dor de um problema não resolvido e ser rápido e pivotar, que é a palavra da vez aí, que é pivotar, ou seja, como é que a gente joga esse negócio para cima de uma vez e que possa atingir mercados que não esse mercado que local, da minha rua, vou abrir um negócio do meu bairro por causa de uma dor. Beleza, o startup não pensa para resolver o problema. É global. E para explodir ou pivotar uma grande ideia. Então, o conceito de startup, normalmente ela precisa de investimentos crescentes e continuados, e alguns volumosos, para poder fazer. Aí, de fato, já fez o MVP, fazer a sua primeira leva de produtos para o mercado. E por isso, às vezes, esses produtos das startups iniciais, eles já vão diretamente para alguns mercados altamente consolidados, os marketplaces, para as grandes redes, como uma nova solução de mercado. E eu daria um monte de exemplos. É exatamente isso que eu ia te pedir agora. Cita exemplos de startups que hoje a gente está aí no mercado e a gente não imagina que o embrião era uma startup. Exemplos. Tranquilo. Tudo bem. Vamos usar a oportunidade aqui de falar, né? Eu vou falar uma bem conhecida nacional que está aí se consolidando, buscando a consolidação no mercado do marketplace. O Magazine Luiza era uma empresa tradicional. Sim. Que depois da vinda da executiva Luiza Trajano, que ela tinha novas ideias, tal. E agora o Magalu é uma startup. O Magalu é uma startup? Agora não é mais, né? O marketplace, mas ele pivotou rapidamente, ele se transformou no marketplace nas mãos do filho da Luiza. O Mercado Livre é uma outra, agora nem chama Mercado Livre mais. Todo mundo, eu até um dia desse conhecia como Mercado Livre. Eu também. Mas que agora tem a Meli, né? Que é Mercado Livre. Que é a Meli, que é uma startup do Mercado Livre, que é também uma plataforma. O iFood. O iFood é uma startup. O Uber. O Uber conceituou todas elas, né? Porque hoje a gente fala em uberizar um determinado serviço. Você vai falar em uberizar a consultoria. Virou um verbo para outros negócios. Então, a mais famosa de Airbnb é outra também. Que é uma outra, né? De locação de hotéis, de imóveis, de casas, salas, né? Tudo. Então, assim, algumas dessas aí, né, que eu disse, são startups que rapidamente elas querem crescer no mercado, e aí elas se conectam em mercados já consolidados
e cresce. E daí a existência dos tubarões aí, né? Dos Sharks. tanks, né? Shark Tanks. Estão aí na busca de um lado, investidores, sempre. No mundo sempre foi assim e vai continuar sendo. Existem investidores, os detentores do capital, que estão de olho, que eu tenho 10 aqui. Eu coloco esses 10 aí, desde que vira 15 rápido. Então, mas existe risco. Quanto maior a perspectiva de ganho, Fabiana, Maior é o risco. maior é o risco, certamente. Sim. Em qualquer negócio. Então, tem as startups Nubank é uma startup, que ela até começou com um não brasileiro, nessa modalidade, não foi? Mas tem um brasileiro sócio, que eles queriam facilitar a vida do acesso ao crédito, e aí virou o que virou, né? Tá aí quem é a garota propaganda, acho que até saiu agora do conselho de administração, a garota propaganda do Nubank, nada mais, nada menos que essa cantora famosa... Anitta? Anitta, ela fazia parte até do conselho. Acho que até saiu agora, mas enfim, tá aí alguns exemplos de empresas que não existiam há um tempo muito recente e que viraram líderes de mercado de algum segmento de produto ou serviço. E na sua grande maioria é uma mera coincidência, as unicórnios, né? Para quem não sabe o que é unicórnio, é aquela startup que atingiu 1 bilhão de faturamento. Bruto. Então, aí ganha esse nome. Saiu de 1 bilhão, você ganha o título de unicórnio. Né? O Brasil até um dia desse não tinha nenhuma. Agora tem umas 2 ou 3 aí. Uma dessas aí que eu falei já é unicórnio e já tem faturamento acima de 1 bilhão. Aí, Brasil. Né? Por isso que o Sebrae investe em inovação aqui em Uberaba, em Uberlândia, em Araxá. Por quê? Tem muita gente com muita ideia por aí. Vai que alguém tem uma boa ideia, está na faculdade, está na engenharia, e se juntou com outro colega. Aqui em Uberaba temos alguns exemplos. Inventou, desenvolveu alguma coisa. E normalmente, muitas pessoas acham que startup é tudo ligado à tecnologia. É isso que eu ia perguntar, tecnologia digital. Porque quando não se fala em startup, a primeira coisa que vem à cabeça é digital e tecnologia de ponta. Naturalmente, uma startup vai se utilizar de uma tecnologia disponível, de inteligência artificial, de base de dados modernos, naturalmente. Mas, às vezes, para atender uma dor de um mercado tradicional. Né? Vou dar um exemplo, talvez, quem não sabe que está nos assistindo, aqui em Uberaba, quando eu cheguei aqui há 9 anos atrás, 8, 9 anos atrás, existia aqui um sitezinho que as pessoas ligavam e compravam comida pelo telefone. Chamava Netcook. A Netcook. Você chegou a conhecer a Netcook? Cheguei, não sou tão novinha assim, não. Então, a Netcook foi adquirida pelo iFood. Então, ou seja, comprou para crescer a Netcook? Não, comprou a inteligência que ela já tinha produzido para acelerar o processo de desenvolvimento do iFood e virou o que virou. Hoje, você estar ou não estar no iFood é um diferencial do seu negócio. Se você está fora, muitas pessoas talvez não vai comprar o seu produto porque não tem aquela garantia da entrega, aquela garantia de acompanhar a compra. Então, assim, o iFood não é só uma plataforma de compra de comida. É uma prestadora de serviço que está desenvolvendo novos mercados, desenvolvendo logística, desenvolvendo facilidades, desenvolvendo meios de pagamento. Então, assim, o conceito de startup é isso: resolver uma dor e pivotar e ter rendimento. Por que, então, investir em inovação na cidade de Uberaba? Boa. Porque uma startup tem a capacidade rápida de gerar riqueza. Então, enquanto você está aqui chamando Uber, que você foi daqui para sua casa, chama Uber, alguém que não está nesse país vai levar 15 a 20% dessa corrida na conta dele, cai toda hora. Então, esse cidadão que é o proprietário ou esse grupo empresarial que está em algum lugar do mundo que detém essa tecnologia, ele está gerando riqueza lá onde ele mora. Ele está comprando imóveis lá, ele está investindo naquela região, então ele está gerando riqueza para os seus pares naquela região. Então, quanto mais empresas dessa natureza tivermos na nossa região, mais o potencial econômico da nossa região cresce. Quanto mais uma universidade tem a sua experiência virtualizada, né? Nós temos aqui em Uberaba hoje faculdades de outros estados virtualmente. Sim. Então tem que ter as nossas aqui vendendo conhecimento também para fora. Né? Porque isso, a riqueza, ela circula cada vez mais nesse centro. E hoje,
reconhecidamente, né, os Estados Unidos é o berço das startups, né, lá no Vale do Silício, é o Silicon Valley. Silicon Valley. E aí você poderia dizer alguns nomes aí da literatura mais atual, que vale a pena ler, né? Hoje, nós tivemos aí da Apple aí, que faleceu. Steve Jobs, né? E antes dele, o outro, da Windows aí, da janela. Windows. Desculpa que eu tive Bill que ouvir. Gates. O Bill, né? O Bill! Bill ali, ó. Chegado, ó. Brother. O Bill Gates. Começaram e o numa Steve garagem. Jobs são dois exemplos de empreendedores. E aí é talvez o erro, né? Se fala tanto nesses nomes, em toda a literatura mundial, dentro das universidades, e às vezes se esquece de levar para dentro das universidades o conhecimento, a experiência dos empreendedores regionais, dos empreendedores locais. Fica levando o nosso conhecimento tudo para nível de Bill Gates, tudo para nível de Steve Jobs. Mas legal, tudo bem. Mas a gente tem muita gente boa no Brasil fazendo coisas assim que saíram do zero e que se transformaram literalmente, vou usar a palavra, no império. Sim. Tem muita gente. Tem o ex-diretor aqui agora do Sebrae São Paulo, é o Poit, né? Até tem um filho na política. Mas o Poit começou no mercado de engenharia elétrica, fazendo projetos na bancada. Depois passou a ser uma das maiores empresas brasileiras de fornecimento de geradores para estrutura. Então, os geradores Poit, né? Famoso, quem nunca ouviu falar, tá aí a literatura para ser lida, muito interessante. E depois foi adquirido por uma grande empresa internacional por alguns milhões de dólares. E que abasteceram o seu bolso e o seu entorno e as suas futuras gerações por algumas décadas. Tá todo mundo abastecido. Ou seja, enquanto o Poit esteve lá à frente, né, do negócio, ele suava muito. E depois, naturalmente, como a gente já falou, ele foi se afastando, virou o CEO, né? Aí as palavras começam a ficar até mais bonitas, né? Sim. Red, o CEO. Na pequena empresa não tem nada disso, não. Não, Pequena empresa, assim, ó, é o dono, secretário, faxineiro, vendedor, o atendente, telefonista e o office boy. E aí é bobagem, né? Bobagem no Brasil. Qualquer negocinho, começa a conversar 3 jovens sobre um determinado negócio, já põe, eu sou o CEO da... Então, assim, umas bobagens americanas. Né? Umas americanizações, assim, eu como diretor de Sebrae, acho isso aí às vezes uma bobagem. São sabe, realidades assim, completamente diferentes, eu sou um socioeconômicas, gestor culturais aqui, e tudo mais. Sou um gestor que estou desenvolvendo aqui essa startup, né? Então, algumas bobagens aí que precisam ser desmistificadas. A gente ainda está nesse universo digital, universo de startup, que não, acabei de aprender aqui agora, que não necessariamente tem que ser digital e tecnológico. Obrigada pela troca de conhecimento. Com certeza. Mas ainda seguindo no mercado digital, como que você observa essa mudança nessa forma de consumo que a gente já falou tanto aqui, das pessoas, e como que as empresas, vamos falar de pequenas empresas, porque grandes empresas têm... Vou usar um termo americano, budget, que é muito usado no marketing, grande para investimento, mas o dono da padaria, da delicatessen, não tem, não. Como é que se adaptar a essa mudança de consumo com pouco valor de investimento? Com uma criatividade mesmo? Diana, isso aí é cruel ainda, né? Porque... essas estruturas, né? O consumidor ficou numa situação muito confortável, que bom, né? De escolha de um produto em qualquer lugar do país, ele escolhe qualidade, preço, prazo de entrega, e cada uma dessas estruturas estão cada vez, eu não sei como é que eles estão fazendo, sinceramente, assim, como é que alguém que você comprou um negócio que te prometeu entregar em 7 dias está entregando em 4, em 2, 3, 4, 4, 3, 2, quase assim. Cara, parece que o cara tá só te esperando, tá esperando você ligar. Tá lá na esquina da sua casa com o potinho aqui embaixo. Na mão para colocar dentro do caminho. Essa é de fato... Impressionante, né? A logística disso. Logística. Impressionante. Você falou a palavra-chave. Como é que a logística tem se desenvolvido? Então, assim, para quem tá aí me ouvindo, você jovem que quer participar de alguma profissão do futuro, eis uma profissão do futuro. Logística. Especialista em logística. Especialista em distribuição, especialista em novos meios de pagamento.
Por quê? Porque está dada a complexidade de como as coisas se dão. Por conhecimento de logística, de computação, de dados de inteligência artificial, de análise. Métrica, tudo isso aí que você traz. E aí o pequeno empresário aqui, vamos pensar na nossa cidade. Vamos pensar na gente aqui. O mercado e o consumo local eles continuarão existindo. Eu vou precisar de comprar as frutas, as verduras da semana, os ovos, carne. Isso o empreendedor, ele está aqui no dia a dia. Agora, ele tem que se defender e tem que atacar ao mesmo tempo. Porque, às vezes, um produtor que está melhor posicionado está na mesma atividade, mas está com ferramentas mais avançadas, aqui em outra cidade do lado, está entregando o produto dele aqui. Mas o mercado local ele vai existir por um período ainda longo, acho que sempre vai existir, né? Sempre vai existir funerária, eu acho. Sempre vai existir algumas empresas, né? Sempre vai existir algumas empresas, sempre vai ter mercado para alguns produtos. Mas sempre tem algum empreendedor pensando algo novo sobre algo que está sendo feito hoje. Então, muito provavelmente amanhã vão abrir algumas empresas e suprir uma necessidade nossa aqui da padaria, mesmo estando distante. Isso por inteligência, rede de colaboração. Então, muitas pequenas empresas já estão aí conectadas com algumas grandes redes, se servindo das suas plataformas para fazer as suas entregas. Hoje, se você estiver desempregado e quiser começar a vender algum produto, você se conecta em uma plataforma dessas aí e começa a vender o produto de casa. Né? Você tocou num assunto aí que me veio um insight aqui, que eu vi recentemente. A gente comentou que tem alguns negócios que não vão mudar. A funerária, por exemplo, está ameaçada. Porque estão estudando há muito tempo uma proposta em deixar de ter cemitérios, aquele monte de concreto, e começar a transformar essas áreas. Não sei se você já ouviu falar das biournas, que a pessoa em vida escolhe uma semente de uma árvore, aí o corpo é tratado, é plantado em terra junto com aquela semente, vai ter um QR Code na plaquinha onde vai contar a história da pessoa, vai dizer quem é que aquela árvore representa, e em vez de termos aquele mundaréu de concreto, teremos bioparques. Eu fui infeliz no meu exemplo. Eu achei muito lindo. Que bom que a gente chegou nesse aí, porque eu fui infeliz no exemplo. Eu quero isso pra mim, pro meu corpinho. Sabe o que mais? E se do ponto de vista da legislação, por a questão do acúmulo, da falta de espaço, houver uma coletiva intenção de que a partir de um determinado momento deveremos ser todos cremados. Por questões de ordem sanitária ou legal. E se? Então, alguns mercados de micro e pequenas empresas podem também desaparecer. Você trouxe um exemplo bacana aí, inclusive já existem outras possibilidades nesse mesmo mercado de pessoas sendo transformadas em joias. Sim. Através da incineração, você queima e ao nível de levar o carbono, porque somos pura matéria de carbono. O diamante é carbono. Poderemos nos transformar num diamante artificial. Eterno. Né, que pode ser usado numa joia de algum descendente. Então, assim, todo negócio está fadado à mudança. Então, você que está aí no seu negócio, assistindo um podcast, que talvez quem está precisando ouvir isso não vai nunca nem chegar perto do podcast. Não, Fabiana? Então, cabe a nós, cabe a você, como comunicadora. Gente, vamos assistir, olha que bacana. Agradecer a CDL por essa iniciativa, né, de ter esse programa, de ter esse produto, que também é inovador. O presidente, ele que sempre quis, ele falou, a gente tem muito conhecimento, tem muita pessoa importante, e as pessoas precisam ter um canal de comunicação com essas pessoas. E esse conhecimento às vezes fica aí represado com as pessoas e depois vai embora com isso. Tem uma frase, agora trazendo, a gente começou a falar do nosso comércio local, tem uma frase que você falou, eu vou ver se eu a encontro aqui, deixa eu até pegar meu zóio. Tem uma frase que você falou pro Lúcio, que eu queria muito falar sobre isso, que é que quando você diz do envelhecimento natural do comércio, eu vou dizer aqui. Uberaba tem um comércio muito forte, mas como toda cidade que cresce, passa a ter no seu centro comercial o envelhecimento natural, que culmina
com uma desvalorização dessas áreas. Portanto, o grande desafio é reestruturar e gerar novas oportunidades nesse centro. Eu achei de uma, sabe, de uma questão tão importante que muitas vezes passa desapercebido. A gente só começa a entender quando a gente passa ali por aquelas ruas e vê portas e portas e portas baixadas. Agora, ninguém para entender o porquê que elas baixaram e o que fazer para que elas se abram novamente. Que bom que a gente vai poder falar disso um pouquinho, porque inclusive é uma preocupação grande e uma observação detida para onde as empresas estão indo e por quê. De onde nasceram os shopping centers? Por que eles nasceram? E, às vezes alguns distantes, né, do centro comercial e se transformaram ao longo do tempo em novos centros comerciais onde as pessoas vão para passar o dia, vão para se alimentar, muitos para trabalhar e muitos para ali para se divertir. Né? E isso é experiência. Pelas experiências. Mas quando eu falo do envelhecimento dos grandes centros, porque todo lugar nobre de uma pequena cidade é o centro da cidade. É onde tudo começou, É onde tudo começou, é onde naturalmente estão os bancos, onde estão as lojas mais bonitas, estão as casas mais modernas, estão as pessoas mais abastadas financeiramente. Normalmente é isso, né? Vai em qualquer cidade, de qualquer porte menor e vai. Se você quer achar as pessoas nobres da cidade, elas moram no centro da cidade, naturalmente. E quem tem menos condições de se estabelecer, da periferia, eles vão sendo naturalmente, por isso que é necessário aí o tratamento, cidades de determinado porte têm que tratar os seus planos diretores pelo ordenar o seu crescimento, para você não misturar isso, para não gerar conflito em determinadas áreas da cidade. Por aqui precisa ir a parte empresarial, né? Um grande exemplo disso é o Rio de Janeiro. Você tem bairros de altíssimo padrão e você abre a janela, tem uma favela. Exatamente. Brasília foi concluído, a arquitetura de Brasília foi construída com uma lógica de ser uma cidade planejada para receber um governo. Então lá tinha um lugar das gráficas, lugar das lojas, tudo muito bem separado. Setorizado, né? Mas veja bem, na cidade menor, vamos falar que menor do que cidades de até 30, 40, 50 mil habitantes, esses centros comerciais são muito fortalecidos porque, por uma questão logística, eles estão perto de casa. Eu não moro no centro, mas moro perto. Então, perto do centro. Como ainda não tem uma dinâmica econômica em algum outro lugar que não o centro, as pessoas ainda frequentam o centro. Quando a cidade ela toma um porte e ela tem um crescimento num determinado momento da sua história, um pouco acelerado, por às vezes para a chegada de uma grande empresa, atividade econômica pujante, ela começa a crescer, às vezes desordenadamente, às vezes ordenadamente, né? Às vezes concentrados em alguma atividade. Então, hoje em Minas nós temos cidades focadas em calçados, cidades focadas em imóveis, porque naquele mesmo local se concentraram inúmeras atividades do mesmo setor. Que isso é muito bom. A concorrência está mais próxima uma da outra e começa a melhorar, inclusive, a qualidade dos produtos. Mas vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro que você traz. Para quem conhece, o centro do Rio de Janeiro é um lugar deplorável. É o centro. O centro de São Paulo é um lugar deplorável. O lugar onde estão as pessoas que estão ali perdidas, que vieram para aquela região, um morador de rua, depredadas. E o que aconteceu com os novos centros comerciais? Alguns shopping centers. Vamos falar de Uberaba. Vamos falar de Uberaba. Então, qual é a rua mais famosa de Uberaba? Leopoldino de Oliveira. Corta a cidade de ponta a ponta, literalmente. Corta a cidade de ponta a ponta e foi no início, ou nos idos grande do passado. Grande turbilhão de tudo. Tudo acontecia aqui. Os negócios em torno. Sim. Ou nos cruzamentos dessas ruas que cortam a Leopoldino. Enfim, com o passar do tempo, com o crescimento natural econômico da cidade, o potencial econômico, enfim, as pessoas começaram a fazer uma casa. Não queria morar em prédio, vou morar numa casa, talvez um pouco mais distante, num bairro, e aí outros centros comerciais foram se estabelecendo. E fomos tendo outras concentrações comerciais, e isso está posto, está aí. Todo uberabense conhece alguns centros comerciais de Uberaba.
E o centro não é mais um lugar atrativo para as pessoas irem. Não é. Por quê? Eu moro no bairro, vir ao centro. Primeiro, para que vir ao centro se lá no meu bairro tem? Eu vou te dar um Padaria, exemplo meu. açougue. Eu moro perto do hospital regional. De uns 15 anos pra cá, deu um salto aquele pedaço ali da Avenida da Saudade, Sim. tudo. A minha agência bancária física Tem lá. era na Leopoldino. Eu saí do banco, fechei a minha conta no banco da Leopoldino e fui pro banco que tá a 4 ruas da minha casa. Exatamente. Ali perto eu tenho lojas, eu tenho supermercados, eu tenho banco, tudo, absolutamente tudo que eu preciso, eu tenho num raio de 700 metros. 1 quilômetro no máximo. Além de você ter tudo perto da sua casa, você ainda tem agora, com mais força, a capacidade de fazer as suas aquisições virtualmente. Sim. Que as pessoas fazem. Sim. E aí, aquela atividade central, que antes era o lugar mais valorizado, os apartamentos mais caros, o metro quadrado mais concorrido, num determinado momento da história, essa curva se inverte, esses lugares vão ficando esvaziados, outras áreas passam a se valorizar um pouco mais, e os centros comerciais, você não tem necessidade de vir ao centro, e quando você vem, você tem dificuldade, porque você não consegue estacionar, você não consegue, às vezes, chegar no horário que aquele comércio está funcionando, porque lá no seu bairro, às vezes, funciona um pouco mais tarde. Então, assim, isso é da natureza do crescimento da cidade. O que eu trago aí nessa menção é que estas cidades do tipo de Uberaba, Uberlândia tem problemas parecidos, Belo Horizonte conseguiu tratar isso um pouco, mas aqui no entorno da rodoviária... Não, é brabo ali. É uma região... É brabo. Que se deteriorou, né? É. Vamos falar de Uberaba, tá? É uma cidade que o centro comercial temos que ter um olhar de revitalização. Ter algumas alternativas ao longo, né, do investimento. É um investimento que às vezes vai ter infraestrutura, inclusive pública, de longo prazo, para ter capacidade de acolher estacionamento, logística. Às vezes eu vejo pessoas reclamando. Talvez ali a cultura e história, por exemplo. Oi? Aliar cultura e história? Não, mesmo à volta de alguns negócios tradicionais, algumas ruas dedicadas ao comércio, usufruir nas datas especiais, como Natal, tem muitas experiências, como no sul do país, ruas fechadas, ruas comerciais, ruas extremamente seguras. Então, assim, Uberaba está muito próximo de ter que fazer uma intervenção arquitetônica em alguns pedaços, porque senão a gente passa a ter sérios problemas, né? Alguns estabelecimentos, alguns edifícios estão deteriorados e será que algum dia a gente vai ter que implodir alguma estrutura dessa? Não, mas está tombado historicamente. Então começa a ter um problema que cada dia que passa, morreu o dono, morreu um cara que era herdeiro. Aí questões jurídicas. Aí gira uma questão jurídica, aí eu não vendo enquanto não... Aí vira um imbróglio. Vira um imbróglio. É uma novela sem fim. A situação não se resolve. Quem perde com isso? A sociedade todos nós perdemos com isso. Ontem eu estava numa reunião da sociedade civil organizada aqui de Uberaba e uma comitiva foi a Maringá, no Paraná. O Paraná é um exemplo de estado para o país em várias frentes, inclusive o Sebrae do Paraná é um Sebrae moderno, com uma série de atividades diferenciadas, mas Maringá é muito assim, parecido com Uberaba em tamanho, porte. Mas aí quando você começa a olhar alguns números econômicos, a gente começa a desequilibrar. Então, Curitiba é o celeiro, é a sede, a capital. Mas, tirando Curitiba, Paraná é a número 1 do estado. Maringá é a número 1 do estado. Uberaba já não é a número 1 de Minas Gerais. Em potencial econômico, em PIB per capita. Então, com algumas atividades. E aí, a gente começa a entender por quê, né? Essa comitiva foi até Maringá entender. Eles têm lá uma estrutura de agência de desenvolvimento local que entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, os pleitos da sociedade civil que está organizada, ela sabe o que quer, para onde quer, tem o seu observatório social e com relação àquelas questões que a sociedade não concorda, ela intervém e simplesmente agora elegeram, acho que 7 representantes
alguns na esfera federal e alguns na esfera estadual, que vão trazer emendas, que vão fazer uma série de intervenções sempre em prol da cidade. Então, cidades que têm um tradicionalismo muito exacerbado, principalmente no que tange aos debates de ordem política, as divergências, com o passar do tempo, no médio e longo prazo, elas começam a perceber que perdem com essas divergências, né? Oportunidade, dinheiro, perdem continuamente. Tudo. E aí só a história, e aí vai ficar, às vezes, ficar tarde para tomar algumas decisões, né? Eu acho que estamos numa época da história muito boa. O potencial do Triângulo, especialmente de Uberaba, é muito grande. Tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. A meu juízo, aqui eu estou falando de forma particularizada, precisa resolver de uma vez por todas a questão do abastecimento de água nessa cidade, mas as soluções estão postas aí e as lideranças estão fazendo por onde correr atrás dessas soluções. Né? Essas soluções precisam chegar, mesmo com investimentos homéricos, mesmo que milhões e milhões de dólares sejam captados junto a bancos mundiais ou alguma instituição internacional responsável. Nós vamos ter que passar por esse momento de solucionar essa problemática, para não deixarmos de ser uma cidade atrativa para grandes negócios, para outros players, para se instalar aqui com segurança e desenvolver os seus negócios. Então, o que eu quis dizer com essa menção ao envelhecimento do centro, eu trago também para uma situação até um pouco mais específica, assim, as questões do turismo, as questões do serviço, a história do Geoparque. Chico Xavier está enterrado em Uberaba, é o brasileiro do século. Todos nós falamos isso. Né? O Zebu chegou no Brasil pelas portas de Uberaba, o cartorial da genética nacional nasceu aqui dentro. Aqui. Então, é muita potencialidade. Raças zebuínas nasceram aqui. Exatamente, né? Todo esse potencial precisa agora cada vez mais ser explorado por todos nós de forma harmônica. Não é um ou outro, não é um governo ou outro, não é uma entidade ou outra. Todos nós nos fortalecemos em torno dessas grandes causas, e eu acho que a sociedade civil organizada está buscando estabelecer quais são esses pilares, quais são essas causas, para a gente focar todo o Sebrae vai estar presente nesses esforços. Daqui a uns dias, vocês vão ter a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui, eu espero. Eu espero. Uberaba vai tomar uma proporção, tomar uma decisão muito importante aí no campo da inovação para o agronegócio. Uma mega de uma parceria, uma mega de um investimento, mas não estou habilitado para falar, mas eu espero que daqui a alguns dias vocês... Não, mas a inovação, gente vai querer saber. Inovação para o agro vai chegar com tudo aqui se Deus quiser. Em Uberaba rapidamente. Por favor. Uma coisa que eu preciso falar, o Sebrae é uma entidade que, bom, todo mundo já conhece. Quem não conhece deveria conhecer e entender um pouco mais com a importância do Sebrae. E a CDL também é uma entidade que apoia o lojista, o comerciante. E o Sebrae, aqui da nossa cidade, junto com a CDL Uberaba, tem uma grande parceria. Inclusive uma longa parceria, é longeva. E eu queria que você contasse pra gente como que vocês juntas criam oportunidades aí para ajudar os associados e a comunidade empresarial como um todo aqui na nossa cidade. Que bacana, né? Assim, fico feliz de ser uma das pessoas que pôde estar sentada aqui e conversar um pouco em prol de toda essa classe lojista. O Sebrae é uma instituição de fomento que tá no Brasil inteiro. O Sebrae Minas é uma potência. Felizmente aqui temos uma sede do Sebrae no Triângulo e está atuando bastante. Mas a CDL é a casa do lojista. É lá, é a casa, é a mãe. É lá que ele se sente acolhido. Nós, nessa relação de parceria, nós temos a plena gratidão de dizer que temos a oportunidade de estar juntos para oferecer os nossos produtos, os nossos programas, levar ao lojista, ao empreendedor uberabense, o que há de melhor. Conhecimento, informação, que ele possa crescer. Então, toda a história do CDL de Uberaba é conectada à história do Sebrae. E agora com a presença, né, do presidente que chega, o Xavier. Fernando, que é um super amigo. Grande abraço. Inclusive, nós somos de uma região muito próxima, né? Se eu não me engano, o Fernando também não é natural de Uberaba. Não. Eu me esqueci agora, ele foi meu primeiro entrevistado, ele me contou e eu me esqueci. Desculpa, presidente. Eu acho que ele é de Tiros.
Eu acho que é. Eu sou patureba, né? Você é paturebinha. Isso. Mas enfim, também agora cidadão uberabense, dizer que a CDL de Uberaba, como outras CDLs aqui na região, temos uma profícua parceria. Cada dia mais estamos mais próximos, né? Agora, ainda este ano de 2022, vamos aí fazer juntos a campanha do Natal, com a vasta campanha de distribuição de prêmios para o aquecimento da economia. O Sebrae, junto com seus parceiros, desenvolveu aí, já na sua segunda versão, o Festival Gastronômico de Uberaba e Cultural. CDL é nosso parceiro, fizemos lá no CDL Hall, né? Daqui a pouco aquele grande espaço, aquele belo espaço, e necessário em uma cidade do porte de Uberaba que ele se consolide, que ele termine, que ele conclua suas obras para poder atrairmos aqui grandes congressos, grandes eventos e ter um lugar decente que possa receber essas oportunidades para o turismo e para o serviço, que também movimenta a economia ativamente. Então, está de parabéns aí toda a diretoria da CDL, uma diretoria dinâmica, uma diretoria de gente feita de carne e osso, pessoas presentes, que entendem pessoas que dão a cara na realidade e estão buscando o tempo todo trazer oportunidades para os seus associados. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, de tudo que nós conversamos, o que você diria para o pessoal que está acompanhando a gente? Bom, eu diria que aproveite agora, né, ainda mais os novos podcasts aí que a CDL tem feito, agradecer a oportunidade, dizer que empreender não é algo ligado à abertura de negócio ou ganhar dinheiro. Empreender é ser um cidadão melhor, é conhecer os seus direitos, seus deveres, ter uma bela família. Naquele lugar que você tiver, naquilo que você estiver fazendo, você puder fazer melhor, é uma ação empreendedora. Sempre fazer melhor, que se vai fazer alguma coisa, faça bem feito. Tudo que pode ser feito, pode ser bem feito, né? E as oportunidades estão aí para todos. O sol nasce todo dia para todo mundo. É importante acordar logo cedo e calçar as botas e correr o trecho, porque não tem nada fácil, né, Fabiano? Então, obrigado aí pela oportunidade. Contem com o Sebrae, contem com a nossa expertise, contem com 50 anos de experiência, vividos e revividos. Desses 50 anos, estou lá há 27 anos, então você tem um pouco de história para contar. Conhece um pouquinho. Se eu não conheço a história toda do Sebrae, eu sei quem conhece. Então, se precisar, estamos à disposição. Agradecer toda a nossa equipe, todas as atividades que desenvolvemos em Uberaba e em toda a região do Triângulo. Muito obrigado. William, eu que agradeço. Muito obrigada pela sua presença, por toda a sua troca de informações e por tudo de bacana que você nos ensinou nesse episódio do podcast. Bom, esse foi o William Brito, gerente regional do Sebrae Triângulo Mineiro. E hoje a gente conversou e aprendeu um pouquinho mais aí sobre como empreender, quais são as características, o que você precisa, quais são o caminho das pedras, que eu sempre digo no começo do podcast. Pois é, aí ó, descobrimos algumas importantíssimas hoje. Eu espero que tudo que a gente tenha conversado aqui tenha inspirado você aí a empreender e a crescer cada vez mais no seu negócio. E eu quero saber de você. Gostou? Então faz o seguinte, coloca aí a sua opinião nos comentários pra gente. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de entrevistados para sentar aqui pra gente bater um papo, manda pra gente. A gente tá com o nosso canal de comunicação aberto, justamente para poder te apoiar e te ajudar. E é o seguinte, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai saber quando sair um novo episódio novinho em folha com dicas importantíssimas para você. E quer saber mais como ser um associado CDL? É muito simples. Acesse cdluberaba.com.br. E nós vamos ficando por aqui. Agora nós vamos de verdade tomar um cafezinho, continuar a prosa, porque é pauta, é muito assunto. E até o próximo episódio. Eu te espero. Um grande abraço. Tchau!